Por que algumas pessoas declaram versículos da Bíblia todos os dias, repetem, o Senhor é meu pastor, e 1000 cairão ao meu lado? E mesmo assim, continuam com medo, contas atrasadas e sensação de abandono? Enquanto outras, que aprenderam a declarar uma única verdade dos Salmos 23 e 91 com fé e consciência, começam a ver portas se abrindo, perigos sendo desviados e provisão chegando de maneiras que só Deus poderia explicar? Florence Scovel Shinn dedicou sua vida a estudar esses segredos espirituais escondidos nas Escrituras. E ela percebeu algo que muitos cristãos nunca entenderam. O universo que Deus criou responde ao que você declara em concordância com a palavra, não ao que você apenas pensa ou repete no automático. Nos próximos minutos, você vai descobrir um decreto diário inspirado nos Salmos 23 e 91, no espírito do que Florence ensinava e vivia, que alinha sua boca, sua mente e seu coração com uma verdade poderosa. O Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará, e nenhum mal me alcançará. Esse decreto não é uma frase mágica. É um resumo vivo de 2 dos salmos mais fortes da Bíblia para provisão e proteção, transformados em palavra falada com fé, como Florence ensinava. E quando você aprender a declarar isso da forma correta, com entendimento, fé e ação, você vai perceber que não é o universo sozinho que responde. É o Deus que criou o universo, usando as circunstâncias para confirmar a sua palavra na sua vida. Imagine por um instante uma cena. Nova York, década de 1920. A cidade é barulhenta, cheia de anúncios, de carros, de gente correndo de um lado para o outro. Enquanto muitos cristãos repetem versículos cheios de medo, com a boca dizendo, o Senhor é meu pastor, e o coração pensando, mas não vai dar certo, Florence caminha com a Bíblia fechada junto ao peito. Ela não anda em desespero. Ela não discute com Deus. Ela não vive perguntando, Senhor, por que comigo? Antes de sair de casa, ela fazia algo que quase ninguém fazia. Pegava a verdade dos Salmos 23 e 91 e transformava em decreto diário, como se estivesse assinando, a cada manhã, um contrato de confiança com o céu. O Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. E então, ela saía para agir. Não ficava esperando cair do céu. Não usava a fé para fugir da responsabilidade. Ela atendia seus alunos, escrevia, ensinava, dava passos concretos. Florence unia oração, decreto e ação. Por isso, o universo criado por Deus parecia conspirar a favor dela. Oportunidades certas, pessoas certas, livramentos invisíveis. Talvez você esteja do outro lado desse vídeo com o coração cansado. Você já orou chorando, já pediu proteção para seus filhos, já declarou o Salmo 91 dentro do ônibus, já repetiu o Salmo 23 antes de dormir. E, mesmo assim, continua sentindo medo do amanhã, insegurança financeira, sensação de que ninguém te protege. Não é porque Deus não te ouve. É porque ninguém te ensinou que a forma como você declara a palavra pode abrir ou bloquear portas espirituais. E a boa notícia é que isso não é complicado. Você não precisa ser pastor, nem teólogo, nem supercrente. O que você vai aprender aqui hoje é simples, bíblico e profundo. Como transformar os Salmos 23 e 91 em um decreto diário de fé, como Florence fazia, para que o Deus que criou o universo alinhe circunstâncias, pessoas e caminhos a favor do propósito dele na sua vida. Se você estiver disposto a ouvir até o fim, com o coração aberto, este vídeo pode ser um divisor de águas na forma como você ora, como você declara e como você se posiciona diante da vida. Porque, a partir de hoje, você não vai apenas repetir versículos. Você vai aprender a falar a língua do céu. Florence sempre acreditou que a Bíblia não era apenas um livro para ser lido, mas um manual de ativação espiritual, um código, um mapa, uma linguagem divina que se revela para quem sabe unir palavra, fé e ação. E entre todos os textos sagrados, havia 2 que ela considerava portais espirituais,
o Salmo 23 e o Salmo 91. Mas o que ninguém sabia, e que ela ensinava apenas aos alunos mais próximos, é que ela descobrira uma forma de unir os dois em um único decreto que ela mesma usava diariamente para proteger seu caminho, destravar sua provisão e manter sua vida alinhada com o plano de Deus. Ela dizia: se você entende Salmo 23 e Salmo 91 como um só movimento, você vive guiado e protegido. Se declara com fé, o universo criado por Deus responde. Mas essa revelação não veio num dia bonito. Foi numa noite fria de inverno. O vento batia nas janelas do pequeno apartamento. As contas estavam sobre a mesa. Um aluno havia desistido das aulas. E Florence, que sempre parecia tão firme e elegante, sentia uma inquietação que ela mesma chamou de o Vale da Sombra. Ela abriu a Bíblia buscando um sinal. Primeiro caiu no Salmo 23. Seus olhos pararam no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela recitou baixinho. Mas naquele instante, para ser honesta, ela sentia falta de quase tudo. E por um momento, o medo tentou convencê-la de que aquela promessa era bonita demais para ser real. Então, ela virou a página sem pensar e caiu no Salmo 91. Seus olhos foram atraídos para o versículo 2. Ele é o meu Deus, meu refúgio, e nele confiarei. E algo aconteceu ali, uma síntese espiritual, uma compreensão profunda. Esses dois salmos não estavam falando de coisas separadas. Estavam falando do mesmo Deus, da mesma promessa, da mesma aliança. Um dizia, eu guio você. O outro dizia, eu protejo você. E Florence sussurrou para si mesma, se ele me guia e se ele me protege, então nada pode me faltar e nada pode me atingir. Foi como se um circuito espiritual se fechasse, iluminando todo o seu entendimento. Ela levantou da cadeira, caminhou até a janela e olhou para a cidade. E ali, olhando para as luzes distantes de Nova York, ela falou em voz baixa, as palavras que se tornariam seu decreto diário pelo resto da vida. O Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Naquele exato momento, uma paz profunda desceu sobre ela. A mesma paz descrita em Filipenses 4:7, que guarda coração e mente. Não era apenas sentimento, era presença. Ali, Florence entendeu algo que transformaria seus ensinamentos para sempre. O Salmo 23 ativa a provisão. O Salmo 91 ativa a proteção. Mas quando unidos, ativam o caminho onde você anda sem medo, sem falta, sem confusão, porque Deus anda à frente e envia seus anjos ao redor. Florence começou a ver tudo como um fluxo divino. O pastor abre portas, o refúgio fecha brechas, e o universo se organiza ao redor de quem caminha em fé. E é por isso que tantas pessoas repetem versículos e não veem mudança. Elas recitam palavras separadas, mas não entram no fluxo espiritual da fé declarada com convicção. Florence dizia, nada muda até que você declare a palavra como verdade presente, e não como esperança distante. E esse decreto, o Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Se tornou sua forma de alinhar o coração com a palavra e o futuro com Deus. Agora que você conhece a revelação, é hora de ver como esse decreto começou a transformar vidas ao redor dela. História 1. A mulher que não conseguia mais orar por proteção. Luciana sempre foi cristã. Sabia de cor o Salmo 91. Repetia, 1000 cairão ao meu lado toda noite. Mas por dentro vivia aterrorizada. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de andar sozinha à noite, medo de tudo. Era como se as palavras nunca chegassem ao coração. Até que, numa madrugada, depois de um episódio de ansiedade forte, ela decidiu procurar algo para ouvir. Caiu num áudio antigo de Florence, onde ela dizia, se você recita o Salmo 91 com medo, você está apenas descrevendo o perigo. Recite
como quem já está protegido. Essa frase atravessou o peito de Luciana. No dia seguinte, ao abrir a Bíblia, ela se deparou com o Salmo 23 e algo nela suspirou. Eu estou recitando proteção, mas não estou declarando direção. Estou pedindo livramento, mas não estou confiando no pastor. Ela então uniu as duas verdades, sem saber que estava repetindo exatamente o que Florence descobrira. O Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Luciana começou a declarar isso todas as manhãs, antes de sair de casa. Uma semana depois, algo curioso aconteceu. Ela estava prestes a atravessar a rua quando sentiu, subitamente, a necessidade de parar. No mesmo segundo, um carro passou em alta velocidade. Teria atingido ela em cheio. Ela gelou. Depois, chorou. Não chorou de medo, mas de reconhecimento. Ela percebeu. Não foi coincidência. Foi direção plus proteção. Foi Salmo 23 pares Salmo 91. Foi o decreto se cumprindo. História 2. O homem que vivia com falta, mesmo trabalhando sem parar. André era honesto, trabalhador, mas vivia no aperto. Pagava tudo no limite. Sempre faltava algo. E quando melhorava um pouquinho, aparecia um gasto inesperado. Ele orava por provisão, mas sempre dizendo: Senhor, ajuda, porque eu não tenho nada. Até que um amigo lhe mostrou uma citação de Florence. A boca que declara falta, colhe falta. A boca que declara o pastor, colhe abundância. Aquilo o desarmou. Ele percebeu que vivia declarando falta com sinceridade, mas não declarava fé com convicção. Naquela mesma noite, ele abriu a Bíblia no Salmo 23 e repetiu: Nada me faltará. Mas pela primeira vez, algo dentro dele respondeu: Se ele é meu pastor, então ele guia minhas finanças também. E então, lembrando do Salmo 91, ele completou: O Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Ele começou a viver esse decreto, não como frase mágica, mas como verdade espiritual. No mesmo mês, uma dívida antiga foi renegociada para metade. O chefe o chamou para assumir um setor novo. Recebeu um aumento que nunca havia pedido. E 3 clientes particulares apareceram do nada. André dizia que sentia como se alguém estivesse organizando o caminho na frente dele. E estava. O pastor e o refúgio. História 3. A mãe que temia pelo futuro do filho. Sabrina tinha um filho adolescente, Daniel. Ele estava se envolvendo com amizades complicadas. Não atendia telefonemas, saía sem avisar, voltava tarde. Ela se ajoelhava e orava: Senhor, guarda meu filho, por favor. Mas enquanto orava, sentia apenas aperto no peito. Até que um dia, exausta, abriu a Bíblia pedindo um sinal. Caiu no Salmo 91, o verso dos anjos. Depois, abriu ao acaso novamente e caiu no Salmo 23. Ela leu os dois como se fosse uma única página, e algo a atravessou como luz. Ela percebeu que estava pedindo proteção, mas não estava declarando direção sobre o filho. Estava rogando livramento, mas com o coração cheio de medo. E naquele instante, ela fez o decreto que Florence fizera décadas antes. O Senhor é o pastor do meu filho e seu refúgio. Por direito divino, nada lhe faltará e nenhum mal o alcançará. Ela repetiu isso todos os dias, com lágrimas, mas não lágrimas de medo, lágrimas de entrega. 3 semanas depois, Daniel chegou da escola e disse: Mãe, acho que preciso mudar de turma. Sinto que essas amizades não são para mim. Sem pressão, sem briga, sem sermão, apenas direção divina. Sabrina entendeu: quando o pastor guia, o refúgio protege e o coração descansa. Agora que você viu como o decreto de Florence, nascido da união dos Salmos 23 e 91, transformou vidas reais, é hora de revelar a técnica profunda que ela usava diariamente para transformar esse decreto em manifestação concreta. Um método simples, bíblico, aplicável
e extremamente poderoso. Respire fundo. O que você vai ouvir agora não é apenas conhecimento. É um pacto espiritual entre você, a palavra e o Deus que cumpre promessas. Florence dizia aos seus alunos: palavras são ordens espirituais, mas só obedecem quando o coração está alinhado. Por isso, antes de revelar o decreto, preciso te preparar. Se você estiver em lugar barulhento, pare agora. Se puder, feche a porta. Jesus ensinou em Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ora a teu pai em secreto. O que vem agora não pode ser recebido com pressa. É revelação. Florence guardou esta técnica por anos, ensinando somente a quem estava pronto. Não porque fosse segredo, mas porque poder sem entendimento vira superstição, não fé. Tiago advertiu: da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago 3,10. Ou seja, a boca que decreta é a mesma que pode romper o decreto. Por isso, ela só ensinava a quem aceitava usar a palavra para criar vida, nunca medo. Agora, atenção, você pode estar pensando: isso parece simples demais. Exatamente. A fé bíblica sempre foi simples demais para a mente humana. Foi simples para Naamã, banhar-se 7 vezes. Simples para Pedro, lançar a rede de novo. Simples para a viúva, dar o pouco que tinha ao profeta. A simplicidade é o teste da fé. Florence descobriu algo extraordinário. Os Salmos 23 e 91 não são 2 hinos separados. Eles são 2 metades de uma mesma chave espiritual. O Salmo 23 guia, o Salmo 91 protege. Quando você une direção palas proteção, você cria o caminho perfeito para a manifestação. Florence orava assim todas as manhãs, em voz firme, não ansiosa, e ensinava seus alunos a fazerem o mesmo. O Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Leia novamente. O Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Florence dizia: quando você une direção, Salmo 23, e proteção, Salmo 91, o caminho da manifestação se torna irresistível. Nada bloqueia, nada atrasa, nada ameaça. E ela vivia isso todos os dias. Agora vamos destrinchar como Florence fazia cada camada espiritual desse decreto poderoso. O Senhor é meu pastor. Direção divina. Quando você declara isso, você ativa. Gênesis 22:14. Jeová Jiré, o Deus que provê. Salmo 23:1. Nada me faltará. Isaías 30:21. Este é o caminho, andai por ele. Isso significa, você não está mais tentando adivinhar o caminho. Você está seguindo quem já conhece cada detalhe do caminho. O pastor vai à frente. Ele abre portas. Ele remove pedras. Ele prepara o futuro. É direção, não luta. E meu refúgio, proteção enquanto você avança. Salmo 91:2 declara: Ele é meu Deus, meu refúgio, em quem confio. Quando você diz isso, ativa proteção emocional, proteção espiritual, proteção contra atrasos e sabotagens, proteção contra decisões erradas, proteção contra energias e ambientes destrutivos. O refúgio não significa que nada acontece, significa que nada te destrói. O pastor guia, o refúgio guarda. Florence dizia: quem caminha sem proteção vive remendando o que foi atacado. Quem caminha protegido só avança, por direito divino, sua identidade de filho. Essa é a frase que poucos compreendem. Por direito? Que direito? O direito que Jesus conquistou na cruz. Gálatas 4:7. Já não és escravo, mas filho e herdeiro de Deus. Romanos 8:17. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você não está pedindo esmola espiritual. Você está reafirmando identidade. Quando Florence pronunciava essas 3 palavras, ela dizia: agora não sou eu pedindo, é minha identidade correspondendo à promessa. É um decreto de autoridade humilde, não arrogante. Nada me faltará. A lei divina da provisão. Essa parte ativa. Salmo 23:1, Filipenses 4:19.
Meu Deus suprirá todas as necessidades. Deuteronômio 28:11. O Senhor te dará abundância. Não é otimismo, não é pensamento positivo, é lei espiritual. Onde há pastor, não há falta. Florence dizia: falta é ilusão produzida pela mente temerosa. Abundância é realidade produzida pela palavra. Aqui você ativa a blindagem espiritual do Salmo 91. Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado. Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada prosperará. Isso significa: nada que é contra você se sustenta. Nada que tenta interferir prospera. Nada que tenta paralisar você permanece. Florence dizia: quando você declara proteção, o caminho se limpa. Agora você vai aprender exatamente como ela praticava, quando fazer logo ao acordar, antes de a mente acordar completamente e produzir ansiedade. Por quê? Salmo 5:3. Pela manhã ouvirás a minha voz. A primeira palavra do dia cria o campo espiritual do dia, onde fazer diante do espelho, se possível. Por quê? Tiago 1:23. Você precisa se ver como filho, não como carente. Postura em pé, coluna ereta, mão no coração. Postura comunica a autoridade ao espírito. O ritual exato: respire fundo 3 vezes. Na terceira respiração, coloque a mão no peito. Feche os olhos e diga: Espírito Santo, alinha minha fé. Abra os olhos, olhe para si. Declare uma única vez, com voz firme: o Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Agradeça. Obrigado, Pai. Está feito. Siga o dia agindo como quem está sendo guiado e protegido. Florence alertava: não use esse decreto com medo. Medo cancela o efeito espiritual. Não declare sobre outras pessoas sem permissão. Salmo 23 e 91 se aplicam primeiro ao seu campo espiritual. Declare apenas quando sentir paz. Se a mente estiver agitada, respire e espere. Lembre, o decreto não substitui a ação. Pastor guia, mas você caminha. Refúgio protege, mas você decide. Se você sentiu calor no peito, vento suave, arrepio, vontade de respirar fundo, isso é resposta espiritual. Hebreus 4:12 confirma: a palavra é viva. E quando pronunciada com fé e identidade, ela trabalha, ela move, ela prepara, ela manifesta. Florence dizia que o mundo espiritual responde a frequências, não a frases mecânicas. E a Bíblia confirma isso repetidas vezes. Quando você declara: o Senhor é meu pastor e meu refúgio, por direito divino nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Seu espírito entra imediatamente em um alinhamento que ativa 3 leis divinas. Lei divina: 1. Direção, paz, proteção. A esse caminho desobstruído. Salmo 23, direção. Paz, Salmo 91, proteção, criam um campo espiritual completo. O pastor vai à frente, abrindo portas, Salmo 23. O refúgio vem atrás, blindando o caminho, Salmo 91. Nada bloqueia, nada atrasa, nada ameaça. É como caminhar com o futuro já preparado e o presente já guardado. Isaías 45:2 diz: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. O decreto ativa isso. Lei divina. 2. Identidade de filho. Quando você diz: por direito divino, você honra a verdade espiritual de Gálatas 4:7. Já não és escravo, mas filho e herdeiro. Fé não é um pedido humilde e descontente. Fé é uma criança segura entrando na casa do Pai sem bater. Jesus nunca disse: peçam chorando e talvez vocês recebam. Ele disse: tudo o que disserdes será feito. Marcos 11:23. Filho declara, escravo implora. O decreto devolve você ao seu lugar de filho. Lei divina. 3. A palavra cria ambiente. A Bíblia não diz que Deus pensou luz, diz que Ele falou: haja luz. Gênesis 1:3. Jesus não pensou que Lázaro saísse do túmulo. Ele ordenou: Lázaro, vem para fora.
Florence dizia: a mente cria intenção. A palavra cria manifestação. Palavra, paz, fé, imã, atmosfera. Provérbios 18, 21 confirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, o decreto funciona. A ciência moderna finalmente está chegando perto daquilo que a Escritura sempre ensinou. Neurociência. A palavra muda o cérebro. Doutora Caroline Leaf, neurocientista cristã, provou: o cérebro não distingue palavra dita de realidade vivida. Quando você declara, nada me faltará, seu cérebro reduz cortisol, ativa áreas de confiança, cria trilhas neurais de provisão, altera decisões e comportamentos. Romanos 12:2 dizia isso há 2000 anos. Transformai-vos pela renovação da mente. O decreto renova a estrutura mental da falta. Física quântica. O observador cria possibilidade. No experimento da dupla fenda, partículas mudam de comportamento quando observadas. Intenção altera o resultado. Foco direciona a manifestação. Hebreus 11:3 nos explicou isso primeiro. O visível veio do invisível. O decreto é o momento em que você observa com fé e não com medo o futuro que Deus já preparou. Epigenética. Crenças mudam o corpo, Dr. Bruce Lipton demonstrou: pensamentos e palavras ativam genes, alteram hormônios, fortalecem imunidade, aceleram cura ou enfraquecem tudo isso. Provérbios 17:22 já dizia: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Quando você declara, nenhum mal me alcançará, seu corpo responde ao que seu espírito acredita. A diferença não é de volume, é de postura espiritual. Oração comum quando mal aplicada: Senhor, me ajuda porque eu estou sozinho. Senhor, não me abandona. Senhor, não deixa faltar. Essas frases parecem piedosas, mas carregam dúvida, medo, vitimismo, mentalidade de escassez. Tiago 1:6 é claro: aquele que duvida não receberá. Decreto de fé. O Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Tiago 4:7. Resisti e ele fugirá. Não repita o decreto com medo, repetição ansiosa. Anula fé. Lembre-se, o decreto já foi selado. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, a completará. Agradeça. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. Florence dizia: a dúvida destrói, a gratidão reconstrói. Agora que você entende por que funciona, e não só como, vamos para algo ainda mais profundo: a conexão emocional profética. A parte onde sua alma será tocada, onde você verá, em visão, o caminho que Deus está preparando. Agora, respire fundo comigo. Feche os olhos por alguns segundos. Eu não vou apressar você. Este é um momento entre você e Deus. Imagine-se daqui a 90 dias. Não importa onde você está agora, em luta, em dúvida, em aperto, em silêncio. Deus trabalha no invisível. Agora veja, você acorda antes do despertador. O coração está leve. Há uma paz diferente, quase como um abraço silencioso que preenche o peito. Você senta na beira da cama, o sol entra pela janela e pela primeira vez em muito tempo você respira sem medo. Você pega o celular, abre o aplicativo do banco e o que antes era ansiedade, agora é gratidão. Não porque você se tornou rico da noite para o dia, mas porque a falta perdeu poder sobre você. O pastor te guiou, o refúgio te guardou. O que era peso virou caminho. O que era aperto virou direção. O que era medo virou certeza. Agora imagine você andando pela sua casa. Você nota que algo mudou no ar. É como se um alívio tivesse entrado pelas portas. Você não está correndo atrás. Você está sendo guiado. Você não está se defendendo do mal. Você está sendo guardado. Você abre a porta e sente uma atmosfera de proteção, como se o céu tivesse colocado uma muralha invisível ao redor da sua vida. E você percebe, as coisas que te feriam já não te alcançam mais. As portas que estavam fechadas se abriram.
Os caminhos antes confusos agora têm trilha. E o mais profundo, você olha no espelho e não vê alguém perdido. Você vê alguém guiado. Você vê alguém protegido. Você vê alguém que descobriu uma chave espiritual real. Alguém que finalmente entendeu que o Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Agora, abra os olhos. Isso não é imaginação. Isso é profecia alinhada à Escritura. É o futuro que já existe no mundo espiritual, esperando seu alinhamento. Você está aqui, até este ponto do vídeo. Você não desistiu. E isso diz muito sobre você. Muitas pessoas clicaram aqui por curiosidade, mas não ficaram. Saíram cedo demais para receberem a resposta que Deus enviou. Mas você ficou. Você ouviu. Você sentiu. Por quê? Porque não foi algoritmo, não foi acaso, não foi coincidência. Foi Deus. Atos 17, 26, 27 diz que ele determina até os momentos exatos em que cada pessoa deve ouvir certas coisas. Hoje era seu momento. Você que tem orado sozinho, você que já acordou no meio da madrugada pensando, será que Deus ainda vê minha luta? Você que já tentou explicar sua dor para pessoas que não entenderam. Você que viveu meses em silêncio emocional. Você que fez tudo o que sabia e nada mudou. Deus te viu. Deus te ouviu. Deus te trouxe até aqui. Florence dizia: nenhuma oração sincera se perde. Ela apenas aguarda o momento em que a fé volta a respirar. Hoje, sua fé respirou. E não importa o que aconteceu ontem. O que vai acontecer hoje é novo. Seu testemunho está sendo escrito agora. Deixa eu te dizer com toda a verdade e amor espiritual. Você não precisa de mim. Não precisa de Florence. Não precisa de grandes pregadores. A unção já está em você. 1 João 2:27. Você não é alguém buscando luz. Você é alguém que esqueceu que carrega a luz. Você não é alguém perdido buscando direção. Você é alguém que precisa apenas alinhar-se ao pastor. Você não é alguém vulnerável implorando proteção. Você é alguém coberto pelo Altíssimo. Você não é alguém mendigando provisão. Você é herdeiro. Você não é alguém tentando manifestar sozinho. Você é alguém cooperando com o reino. Florence dizia: você não cria milagres. Você apenas permite que Deus faça o que sempre quis fazer. E é isso que você começou a permitir hoje, ao declarar como filho, ao confiar como filho, ao se alinhar como filho. Você ativa uma realidade que estava adormecida dentro de você, porque o reino sempre esteve aí. Lucas 17:21. Você só precisava lembrar. Este momento agora é um divisor. Não é só um vídeo, é um portal espiritual, é uma oportunidade de virar a página, e você tem duas escolhas. 1. Voltar para a vida igual a ontem, orar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, temer do mesmo jeito. Ou 2. Decidir que hoje é o dia em que tudo muda, o dia em que você escolhe fé, o dia em que você ativa a promessa, o dia em que você declara autoridade, o dia em que você entra no caminho preparado pelo pastor e se refugia sob as asas do Altíssimo. Josué disse: escolhei hoje. Hoje, porque cada vez que você entra neste canal, cada vez que você recebe uma revelação, cada vez que você pratica, você não está mudando só sua vida, você está mudando gerações. Florence dizia: a bênção que você ativa ecoa para aqueles que virão depois de você. Você é o ponto de virada. Então grave isso, amanhã de manhã, antes de qualquer palavra. Olhe para si no espelho e declare com fé adulta, com o espírito alinhado: o Senhor é meu pastor e meu refúgio. Por direito divino, nada me faltará e nenhum mal me alcançará. Uma vez, com convicção, com gratidão. E depois, haja como quem já recebeu, porque recebeu. Antes que você saia deste vídeo, deixa eu te lembrar de algo profundo. Deus habita em você, não ao seu redor, não apenas nos templos, mas dentro de você. O pastor que guia seu caminho e o refúgio que te protege não moram longe.
Eles habitam no seu espírito. E toda vez que você se inscreve neste canal, você não está entrando numa lista, está entrando numa jornada. Uma jornada onde você aprende a caminhar diferente, a orar diferente, a declarar diferente, a viver diferente. Porque a lei da manifestação não é um truque, não é um poder humano, não é uma energia aleatória, é fé. Gratidão. Ação. É o que Jesus ensinava. É o que Florence compreendeu. É o que a Bíblia sempre revelou. E quando você aprende a alinhar sua fé com aquilo que Deus já preparou, milagres deixam de ser exceção e se tornam caminho. Sua jornada não termina aqui. Está apenas começando. Então, antes de ir, toque agora no botão de inscrever-se. Não por mim, mas por você, pela versão sua que Deus está levantando, pelo futuro que está sendo preparado neste exato momento. Porque filhos do Rei não andam sozinhos, não andam sem direção, não andam sem proteção, andam guiados, andam guardados, andam em fé. E você é filho do Rei. Que o Senhor confirme esta palavra sobre a sua vida, que a proteção do Altíssimo te cubra, que a provisão do pastor te alcance, que o decreto que você ativou hoje se manifeste em detalhes visíveis nos próximos dias. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Amém. Até o próximo Portal Divino.